abençoado Deus, bendito Senhor, Glória a Deus. aquele que é sobre tudo e todos, Deus de força, Sim, Pai. Deus de graça, Deus de majestade, Bendito é o teu nome. aquele que era, que é e que há de vir, Aleluia. maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Oh, maravilhoso. Príncipe da paz, o Cordeiro, Oh, a porta, aleluia. o pão da vida, o maravilhoso conselheiro, Tu és Deus, Senhor. aquele que reina, o alfa, o ômega, Oh, glória. aquele que morreu na cruz, ressuscitou, que se despojou de toda a sua majestade para me salvar. Tu és maravilhoso, Glória a Deus. tu és bendito, tu és santo, santo, santo. Raiz de Davi, estrela da manhã, Aleluia. bendito Senhor. Aleluia. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Sim, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos da Tua direção, Pai. Graças a Deus. Sem a Tua luz nós estamos perdidos. É verdade, Pai. Sem a Tua palavra, Senhor, andamos como cegos. Precisamos que o Senhor fale conosco, Aleluia. que o Teu espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas. Aleluia. Que nós possamos, Pai, deixar os nossos pressupostos de lado e possamos ouvir a voz do bom pastor, Aleluia. a voz daquele que nos guia às águas de descanso, Sim, Pai. nos leva a pastos verdejantes, o nosso Deus, o nosso maravilhoso Jesus. Glória a Deus. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nosso Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diferente da grande maioria das pessoas que nesse momento estão se preparando para festividades da carne, você, pela graça e misericórdia do Senhor, Aleluia. foi alcançado. A partir da graça dele, você se desloca da sua casa, alguns mais perto, outros de mais longe, mas vocês vêm atraídos não por esta igreja, não tem nada a oferecer a essa igreja, não atraídos por mim, porque eu sou um homem como vocês, mas atraídos pela palavra do Senhor. Eu louvo a Deus, porque junto comigo nós podemos nesta noite ouvir a voz do nosso Senhor Altíssimo. Glória a Deus. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema "Com Jesus não se rompe a rede". Desilusão, frustração, tristeza, decepção. Estes são os elementos deste mundo. Nada de bom a se esperar. As pessoas elas aguardam, as pessoas esperam, as pessoas desejam, mas o mundo ele continua mal. Vivemos em tempos em que animais e coisas são mais importantes do que pessoas. Uma floresta, um animal, movimenta muito mais a opinião pública do que o sofrimento de um ser humano. Nossa rede está sobrecarregada e temos que exercitar uma força enorme para conseguirmos carregá-la durante toda a nossa vida. Que solução buscar? Alguns optam por antidepressivos, outros por contas bancárias cheias, outros apoiam-se em relacionamentos. Qual é a solução para esta vida? Verso que ficou da semana passada é João 21, versos 8 e 9, que diz: os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram ali brasas acesas e sobre elas peixe e pão. A solução para tudo que foi citado, e o mais que viermos a pensar ou imaginar de dificuldades, está em manter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo.
a tal ponto que nós possamos nos sentir totalmente preenchidos. Essa é a solução. Sempre que descemos do barco da desilusão e temos Jesus, nós somos confortados. Quando os discípulos desceram do barco depois de não pecarem em nada, Jesus Cristo estava ali para os confortar. Jesus Cristo é aquele que prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Jesus é aquele que unge a nossa cabeça com óleo e faz nosso cálice transbordar. É Ele que nos leva às águas de descanso. É Ele que nos leva a pastos verdejantes. É com Ele que ficaremos todos os dias da nossa vida. Aleluia. Porque Ele não nos abandona. Glórias a Deus. E é com Ele que nós iremos viver por toda a eternidade. Glórias a Deus. A palavra de hoje tem como título um título duplo. Essa palavra tem uma introdução de um assunto e uma definição de outro. Jesus inicia a cura de Pedro. Pedro tinha que ser curado. E também se inicia a missão do reino de Deus. Duas coisas nós vamos ver nesse texto desta noite. Quero convidar você, mais uma vez, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21. Estamos a poucos domingos do fim de Evangelho de João. Nós vamos ler do verso 9 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, versos 9 em diante. Assim diz a palavra de Deus: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de pescar, de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e bendizemos por mais a leitura desta santa e bendita palavra. Pedimos que o Senhor nos traga um recado santo ao nosso coração e que o Senhor possa, Pai, me capacitar a ser um instrumento do Senhor e que eu não venha de nenhuma maneira envergonhar o Teu Evangelho através dos meus pensamentos e das minhas ideias, mas que apenas aquilo que venha do Senhor seja falado e proclamado, em nome de Jesus. Amém. Jesus inicia a cura de Pedro porque Pedro estava ferido. Um dos grandes problemas da igreja de hoje é que as pessoas elas estão feridas dentro da igreja. Não se há mais tempo para curar as ovelhas. As ovelhas elas entram e elas já vão entrando no ministério, e a gente sabe que há poucas pessoas que desejam trabalhar na obra. E muitas vezes eu sou perguntado:
por que não chama fulano para o louvor? Por que não chama Beltrano para o louvor? E eu falo, não está pronto ainda. O coração não está pronto. E por mais que eu deseje, por mais que eu intente, o Senhor fala, não faz isso. Não é abençoado colocar uma pessoa ferida no ministério, e é exatamente o que Jesus Cristo vai fazer com Pedro, ele vai curar. E ele mostra esta missão do reino. É uma missão que ela é essencialmente sacerdotal, no sentido de pastoral, mas também que pode ser aplicado a homens, a mulheres e também a crianças. Todos que têm alguém que cuida se beneficiarão desta palavra. Mas para algumas pessoas em especial, que têm o desejo muitas vezes de abandonar o barco, essa palavra vai ser um pouquinho mais dura, e que o Espírito Santo possa convencer você como me convenceu. O primeiro versículo que nós vamos ministrar de 4 é João 21:12, que diz: Disse-lhe Jesus, vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus os convida todos à comunhão. Esse tempo de Jesus na praia não é só para matar a fome, é uma forma dele demonstrar comunhão. Como na semana passada, eu e alguns homens, nós fomos lá no boliche, e nós fomos jogar boliche, é um tempo de comunhão. Jesus Cristo faz isso, apresentando o pão e o peixe, que representa a carne e o sangue dele. Jesus Cristo, diferente de mim, diferente de você, ele não tem tempo para brincadeiras, o negócio dele é sério. Ele oferece a refeição, que é uma demonstração do seu amor, um amor que levou ele a entregar a vida dele por aqueles que o Senhor próprio os deu. Ao final do dia, não deixa as duas juntas, ao final do dia, Jesus não se apresenta como Senhor que pede contas. Olha aqui, Helena tem mãe e pai, Manu também, então pode deixar que eles cuidam. Ao final do dia, Jesus não se apresenta como Senhor que pede contas aos seus servos, mas ele se apresenta como amigo que compartilha com eles e os convida a comer o que ele próprio preparou. Evangelho de João capítulo 15, volta um pouquinho. Evangelho de João capítulo 15, versos 13 e 15. Evangelho de João capítulo 15, versos 13 e 15. Assim diz a palavra de Deus: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O dom de si mesmo, de Jesus Cristo, não se apresenta como nas cenas anteriores, que era figurado pelo sinal das mãos e do lado. Lembra? Quando Tomé duvida, Jesus Cristo fala: coloca a mão aqui, o dedo no buraco da minha mão, onde entrou os cravos. Coloca a mão aqui do meu lado. Jesus Cristo, ele não se apresenta desta maneira. Ele apresenta de uma maneira diferente, num convite para que eles possam cear, comer com ele. É possível que alguém pergunte: por que aqueles homens se constrangeram e não perguntaram quem és tu? A resposta é: nada tinha de constrangimento sobre a vida daqueles homens. O convite de Jesus faz com que eles reconheçam a sua presença. Eles sabem que é Jesus. Eles sabem que é Jesus que apontou o lugar de eles pescarem. Eles sabem que é Jesus que está preparando o pão e o peixe para eles. E eles sabem que aqueles discípulos estão cansados. O convite de Jesus faz com que eles reconheçam a sua presença. Por que as pessoas não ouvem mais você? Porque eles não reconhecem muitas vezes Jesus na sua fala, no seu jeito de agir. Mas no caso dos discípulos, quando eles veem as atitudes de Jesus, eles falam: é o Senhor. Não perguntaram quem era ele, pois estavam certos que todos os sinais apresentados testificavam que ele era Jesus. João 16, verso 23.
João 16, 23. Parte A do versículo. Naquele dia, nada me perguntareis. Jesus Cristo está falando deste momento. Naquele dia, vocês não vão ter que me perguntar nada. Vocês vão saber que sou eu. A pergunta quem és tu apareceu 2 vezes em outras no Evangelho. A primeira vez aparece com João Batista, quando os fariseus chegam a João Batista e perguntam: você é o Messias? E ele fala: não. A segunda vez aparece com Jesus Cristo, quando eles perguntam a Jesus: tu és o Messias? Seja uma vez, seja outra vez, todas refletiam o seu caráter messiânico. E essa é a pergunta que os discípulos não precisam fazer. Eles sabem que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Messias. Na Eucaristia, acostume-se com essa palavra. Eucaristia, não é católico esse termo. Na Eucaristia, na comunhão, na Santa Ceia, onde Jesus continua comunicando a sua vida, percebe-se de modo particular a sua presença. É na comunhão sua com Deus que as pessoas percebem que você é de Jesus Cristo. Muito mais do que carregar bandeiras e colocar adesivo no carro, e não há problema nenhum em relação a isso. Quer colocar um adesivo? Coloque. Mas muito mais do que colocar um adesivo, muito mais que andar com uma camiseta, fé, Jesus, muito mais do que ficar dando brados de vitória e aleluia e tal, é você viver o cristianismo. É isso que Cristo quer. João 21, verso 13. Jesus se aproxima, toma o pão e o reparte entre eles e faz o mesmo com o peixe. Essa cena de João 21, verso 13, ela é semelhante à cena de João 6,11, não precisa abrir, que fala da multiplicação dos pães. Comparando-se esta cena da multiplicação dos pães com essa atual, nós temos algumas semelhanças. O alimento é o mesmo, tanto pão e peixes. Se descrevem as mesmas ações de Jesus. Ele pega o pão e distribui, e ele faz a mesma coisa, tanto com o pão como o peixe. Naquela ocasião, as ações de Jesus descreviam sua ação na história, através da sua comunidade, mostrava aos seus a maneira de proceder no futuro, e todas as escrituras têm esta finalidade: instruir como você tem que agir. Tudo que você vê Jesus Cristo fazendo, é o que Ele espera que você faça. Não está nas escrituras apenas para dizer que você é um privilegiado, não, é para mostrar para você como agir. É como quando você compra um aparelho eletrônico novo, você pega o manual e você vai ver como que eu ligo isso, como que eu faço isso. Se você vai fazer um curso de administração, de direito, de medicina, você está na aula, você aprende aquilo para você colocar em prática. Esse é o objetivo. As escrituras também têm esta finalidade. A cena de João 6,11, da multiplicação dos pães, prefigurava a ação da comunidade com Jesus, em favor de quem? Do mundo. Você tem Cristo no coração, você tem que viver em prol do outro, em prol do próximo. Jesus fazia esse exemplo da comunidade que se oferta, compartilhando até a própria vida. Jesus Cristo compartilha a vida dele, e ele convida você a compartilhar também a sua. Mostrava como é preciso exercer o amor concreto e cotidiano, não apenas de... Conhece essa música? Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Não é mais tempo de palavras, é tempo de ação. Jesus Cristo, Ele está nas escrituras, Ele fez o papel, e agora nós precisamos cumprir o nosso. Jesus repartiu então com a multidão 2 espécies de pão. Um pão físico, mas também um pão espiritual. Nós temos que repartir o pão físico. Se alguém precisar de alimento, não adianta você falar assim: vou orar por você. Você precisa ajudar. Mas o foco principal é o espiritual. Se a pessoa ela morrer naquele dia de fome, mas com Cristo, ela vai entrar na glória sem fome, porque lá não vai haver pranto, nem choro, nem ranger de dentes, nem barriga roncando, acrescentação do seu pastor.
Serão fartos. Amém? Amém. Nessa passagem, porém, Jesus se dá aos seus, reparte-lhes o próprio corpo, continuando o ato já realizado na cruz. Este pão, veículo do Espírito, é dom permanente, e junto com a carne do Cordeiro são a nova Páscoa. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Acabou. Jesus é o centro da comunidade, não é você, não é as suas dificuldades, não são as suas dores, não é o seu ui, ai, 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 seu mimimi, nada disso. O centro da comunidade é Jesus, e é desse Jesus que se irradia a força da vida, do amor, que torna a minha vida e a sua vida capaz de morrermos para nós mesmos em prol do outro. Aleluia. Se Jesus Cristo não está próximo de você, se Ele não te convida para vir perto da fogueira, para se alimentar dele, você não consegue fazer isso. Sabe o que acontece? Você se cansa. Aí você olha e fala: eu estou a ponto de desistir. Uma pessoa que responde: eu não tenho forças para ir para a igreja, é porque ela está longe de Cristo. Ela não consegue se aproximar. E aí você tem que fazer como Ele. Jesus Cristo, o que Ele faz? Jesus, Ele se aproxima. Ele sabe que aqueles homens não têm condições de ir a Ele, em especial Pedro. O que Ele faz? Ele vai a eles. Jesus é o centro da comunidade. Ele lhes dá o pão da nova criação, o maná do seu êxodo, que os conserva no seu caminho. E esta palavra, ela tem que ser um alimento diário, para que você consiga continuar caminhando. Certa feita, Elias, depois de confrontar os profetas de Baal, os profetas de Azera, matado todos, há uma palavra da rainha Jezabel, muito obrigado, que eu seja morta, se o que foi feito com esses profetas de Baal e de Azera não acontecer com você. Aquele profeta, ele vai para a caverna, e o Senhor vai até ele na caverna como Jesus Cristo, e ele se apresenta como um terremoto, e o profeta olha assim: Deus não está nesse terremoto. Um grande vento que sacode tudo, e ele fala: o meu Deus não está nesse vento forte. Os trovões começam a trombar, e ele fala: o meu Deus não está nesse trovão, mas aí uma suave brisa. Aleluia. E ele fala: o meu Deus está aí. Glórias a Deus. E aí o Senhor apresenta para ele o que? O pão. Come, porque você tem uma longa jornada. Aleluia. O nosso pão é a palavra de Deus. João 21:14. Essa é a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Pastor Paulo, a palavra de Deus está errada. Se a gente contar essa e as duas vezes, já dão 3. E a vez que ele apareceu a Maria Madalena? E a vez que ele apareceu para os discípulos de Emaús? A Bíblia está errada. Não está errada. Ele está falando em períodos de tempo. Houveram 3 períodos de tempo específicos. O que aconteceu num dia, o evangelista ele não considera como sendo um ato diferente. Por isso que ele fala, são 3 momentos diferentes. O número 3 se refere não ao tempo. Atém ao tempo e não à quantidade. Cristo já havia aparecido aos discípulos mais de 7 vezes. Mas tudo o que se deu em um só dia está incluído em uma só manifestação. O evangelista, pois, tem em mente que Cristo foi visto pelos discípulos em vários intervalos, a fim de confirmar deles em sua ressurreição. A terceira vez é a vez definitiva, a vez em que não mais ele vai se ausentar. A partir daí, ele vive conosco para sempre. Aleluia. O advento do Pentecoste vem com Jesus, com o Espírito Santo vindo habitar na terra, e ele, não na figura dele como Jesus, mas na figura dele como Espírito Santo, mas também como a figura de Deus, vem habitar no meu coração e no seu coração. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido,
perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro. E aí eu quero que você lembre de uma coisa. Pelo menos era assim comigo. Quando meu pai me chamava pelo primeiro nome, com o nome completo, ou a minha mãe me chamava, é porque a peia ia comer. Paulo César, opa, alguma coisa aconteceu. Eu sempre fui arteiro, a minha filha que eu diga. Eu lembro que ainda na casa dos meus avós, o meu tio, já brinquei com vocês e contei isso. O meu tio falecido, meu primo chamava Paulo Sérgio, e meu tio falava assim: Paulo! Minha mãe vai assistir, ela vai dar risada. E aí meu pai falava: quem é que está aprontando? E meu tio falava para o meu pai: não sei, mas um dos dois está. Jesus Cristo está fazendo a mesma coisa com Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. O Evangelho de João se aproxima do fim, e nunca Jesus chamou Pedro pelo sobrenome, e nem depois desse episódio ele vai chamá-lo desta maneira. No episódio anterior, descreveu-se a mudança de atitude de Pedro. Pedro, aquele que havia negado, aquele que decidiu ir pescar. Quando João fala para ele: é o Senhor, você lembra disso? Pedro pula na água. Logo depois Jesus fala para ele: traz um peixe desses que você pescou. E ele fala para o grupo todo, e só ele vai. Parece que Pedro quer mostrar para todo mundo que ele está redimido, e ele não está. Jesus Cristo não dá atenção nenhuma e continua tratando ele normalmente, até que começa o tempo da cura de Pedro. Talvez você olhe para umas perguntas como essa e você fale assim: não é nada. Mas essas perguntas de Jesus Cristo para Pedro entraram no profundo da sua alma e trouxeram à tona toda a força da negação dele antes da crucificação. Ele fora feito apóstolo, porém juntamente com Judas, e desde quando abandonou o seu posto, igualmente se privou da honra do apostolado. E você trabalhar para Deus é uma honra, é um privilégio. Agora, pois, a liberdade, tanto quanto a autoridade de ensinar, começam a lhe ser restauradas. Pedro tem uma missão. Ele tem uma missão. Diferente dos nossos católicos romanos que dizem que Pedro foi o primeiro papa e a partir dali ele era um apóstolo. Ele não era o apóstolo, ele era um dos, mas ele tinha uma função, que era de guiar aqueles homens. E para que a apostasia não barrasse o seu caminho, Cristo começa a apagar e destruir a ação da sua vergonha, os seus pecados, os seus delitos. Eles em algum momento eles vão ser trazidos à tona. Quando eu começo um aconselhamento, e isso eu já fazia isso quando trabalhava com batalha espiritual, o meu discurso era o seguinte: eu estou aqui para te ajudar, mas no que você revelar. Se você decidir guardar isso para você, é com você, e eu não faço questão nenhuma, porque quando você me traz um problema, esse problema ele não é jogado dentro da gaveta, ele me angustia o coração. Eu sinto parte desta dor. E uma das dificuldades do pastorado é exatamente essa: você carregar tanta dor e tanta dificuldade no coração. Então, se você quer guardar no seu coração a sua dor, saiba que ela nunca vai ser tratada. E isso vai ser como um câncer dentro do seu coração. Mas se você desejar tratamento, o Senhor, Ele te trata. O Senhor, Ele não vai te violentar. Tal restauração se fazia necessária, tanto para Pedro como para os seus ouvintes. Para Pedro, para que tudo que ele falasse
fosse entendido e recebido como uma palavra vinda do Senhor. É aí que mora o problema de você dar um mau testemunho de vida. As pessoas ouvem as palavras da verdade e elas não dão valia. Elas entendem que aquilo não tem tanta força. Apesar da palavra ela cumprir o seu desígnio, você age como um enfraquecedor, se assim eu posso dizer, da ação da palavra. Então Pedro, ele tinha que ser restaurado para que o que ele falasse fosse recebido como uma palavra da verdade. E aí Jesus Cristo começa o processo, e é um processo sem anestesia. E ele olha para Simão Pedro e fala: Simão, filho de João, tu me amas? A pergunta inicial de Jesus sonda Pedro na profundidade de todo o seu ser. É aquela cena do tipo, haviam os discípulos ali em volta de Jesus Cristo, e naquele momento Pedro ele se vê sozinho, ele e o grande trono branco de Deus. Só estava ele e Jesus naquela cena. Ele não estava vendo mais nada, ele não estava olhando mais para os seus familiares, ele não estava pensando na rede com peixe, ele não estava pensando em absolutamente nada a não ser no que Jesus Cristo falou. Ele não tenta responder em termos de força relativa do seu amor, comparado aos outros discípulos, que ele podia falar: Jesus, eu te amo porque eu amo mais do que esse, eu amo mais do que aquele. Ele não fala isso. O que ele faz é apelar para o conhecimento do Senhor. Apesar do meu amargo fracasso, Senhor Jesus Cristo, eu amo você. Jesus aceita essa declaração, sem dúvida, para alívio de Pedro. Pedro deve ter falado assim: foi, acabou. Porque Jesus olha para ele e fala: apacenta os meus cordeiros. E você vai ver na semana que vem, se Deus assim o permitir, que no primeiro versículo ele fala: apacenta os meus cordeiros. E a segunda pergunta ele fala: apacenta as minhas. Por que será que Jesus Cristo falou isso? Cenas dos próximos capítulos. Com essas palavras, Cristo tem em mente que ninguém pode servir fielmente à igreja e tomar-se o empreendimento de alimentar o rebanho se não tiver uma visão que alcance mais longe. Primeiro, o ofício de alimentar é em si mesmo trabalhoso e espinhoso. Você que propaga a palavra, você que é marido, você que é pai, você que é mãe, você que é tia, você que é criança, não importa. Esta função de ensino, ela é trabalhosa e espinhosa, já que nada mais é difícil do que manter o ser humano debaixo do jugo de Deus, entre os quais há muitos que são fracos, outros que são libertinos e instáveis, um dia ama e outro dia odeia, outros que são obtusos e indolentes, e outros que são devagar, e mais outros que não querem se deixar ensinar. Condições como essa não te autoriza a abandonar o cabo da nau. Está difícil, pastor. Ele não me ouve, ela não me ouve. Isso não é motivo para um filho de Deus soltar o cabo da nau. Satanás então apresenta tantas causas de escândalo quanto pode, a fim de destruir ou debilitar o ânimo de um bom pastor. E eu volto a dizer, eu estou falando com homens, com mulheres, com jovens. A gente está no ânimo de fazer a obra do Senhor, mas as lutas e dificuldades elas vêm e nós somos abalados. E o que acontece é: pastor, quanto mais eu procuro a minha santificação, mais a situação fica difícil. Bem-vindo ao cristianismo. Além de tudo isso, devemos levar em conta a ingratidão de muitos e outras causas de desgosto. Portanto, ninguém prontamente perseverará
no cumprimento deste ofício, a menos que o amor de Cristo reine no seu coração. Você não consegue executar a obra de Deus se você não tiver o amor dele no seu coração, porque você vai olhar para o próximo como alguém que está te roubando tempo, que está te incomodando, está fazendo toda sorte de coisas para te atrapalhar. Cristo publicamente testifica quão grande Ele valoriza a nossa salvação, quando emprega a linguagem de recomendação a Pedro e também aos outros pastores: apacenta os meus cordeiros. Homens, Deus vai olhar para vocês no dia do juízo e vai perguntar: o que você fez com a esposa que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? Mulheres, vocês vão ouvir de Deus assim: o que você fez com o marido que eu te dei? Com os filhos que eu te dei? Solteiros e solteiras, o que você fez com o tempo que eu te dei? Com os jovens que eu te dei? Com as pessoas que andaram no seu caminho? O que você fez? Cristo não dá a Pedro e aos demais ofício de alimentar toda sorte de pessoas, mas tão somente, você vai ver, ovelhas e cordeiros. São apenas eles que vão se alimentar. Por mais que nós não saibamos, eu não saiba dentro do nosso grupo quem é ovelha, quem é cordeiro e quem é lobo, a minha função é alimentar todos, para que no dia do Senhor Ele mesmo separe o joio do trigo. Seria muito simples se eu soubesse quem é joio e quem é trigo. Eu não sei. Os mestres fiéis devem usar todo esforço para congregar todos a Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Não é para o animal, para todo ser humano. Todo ser humano ele tem que ter o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Depois de nós termos tentado os nossos máximos esforços de cuidar de alguém, o que vai sobrar, o que vai restar, são apenas ovelhas e cordeiros. Somos ensinados por essa passagem que ninguém pode ser alimentado para a salvação por meio da doutrina do Evangelho, senão aqueles que são dóceis e passíveis de instrução. Se a pessoa não quer, não há nada que você possa fazer. Se a pessoa não está com vontade, não adianta. Não te autoriza a abandonar, mas você saiba que aquela pessoa ela não vai ser salva. Então quando eu particularmente penso em você montar um bloco de carnaval para você ir pregar lá no meio do sambódromo, eu não consigo imaginar e entender pessoas que se permitem estar num ambiente como aquele, que eles querem Cristo. Eu tenho essa dificuldade. Deus pode dar esse ministério para alguns, para mim não me deu. Eu entendo que Ele é aquele que traz as pessoas. Ele é aquele que direciona de alguma forma, seja através de um telefone, seja através de um e-mail, uma indicação, alguma coisa. O que nós temos apenas que estar prontos é para dar testemunho, com muito amor, com muito temor e com muito tremor, a razão da nossa fé. Ele declara que se a salvação do seu rebanho for o objeto da profunda dedicação, ele vai considerar uma prova do seu amor por Jesus. Qual é a prova que ele quer de você? Ele quer que você entregue a sua casa, você entregue o seu carro, ele quer que você fique na igreja de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, que é um feriado desse, você não vou sair com a minha família. Ele não quer isso. Ele quer que você apresente a ele as pessoas que ele mesmo entregou, que você possa limpar, que você possa lapidar. Se você recebeu alguma coisa de um jeito, que você possa dar uma melhorada. Estava hoje lá, olhando para o meu celular, a tela toda melecada lá, ele quer que você passe a flanelinha, que você limpe, que você faça alguma coisa. E de fato nada poderia ser expresso
que fosse mais oportuno para encorajar os ministros do Evangelho, do que informando-os que nenhum serviço pode ser mais aceitável a Cristo do que aquele dedicado à nutrição do seu rebanho. E eu volto a dizer para vocês, nós temos que fazer ação social sim, mas mais importante que isso, nós temos que falar do amor de Deus. O amor a Jesus demonstra-se não com protesto e fidelidade. Jesus, ele não está chamando você para ir para a marcha para Jesus. Você pode ir, não há problema. Jesus Cristo não está chamando você para você ficar aí gritando: Jesus, Jesus, Jesus! Ficar afrontando espíritas, ficar afrontando muçulmanos. Jesus não chamou você para isso. O que Ele quer é que você esteja disposto a dar a sua vida para Ele. João 14, 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Deus, temos feridas nos nossos corações, feridas antigas, feridas de relacionamentos passados. Nós, Pai, em muitos desses casos, nós jogamos literalmente terra em cima para nós continuarmos caminhando. Nesta noite, Pai, pedimos a Ti que o Senhor sonde o nosso coração em tudo que impede que nós nos manifestemos em plenitude, declarando a este mundo que Tu és o Senhor. Que os nossos corações sejam curados e que o Senhor possa perguntar para nós, Pai, na nossa intimidade, se nós o amamos realmente. E a cada resposta de sim, nós possamos ser curados para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvamos e adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.